Agora temos feitos com sustentação oral em processos repetitivos do tema 1172, o RESP 2.003.706 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik. Estão inscritos o doutor Domingos Barroso da Costa, defensor público do Rio Grande do Sul, pela parte recorrente, o doutor Luiz Inácio Vigil Neto, procurador do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pela parte recorrida, e ainda a doutora Raquel Dodge, pelo Ministério Público Federal, como custos legis. Então, eu passo a palavra, pergunto se algum dos senhores se incomoda se nós suprimirmos o relatório. Estão todos conectados, estão vendo e ouvindo bem? Sim. Então, De minha parte, tudo bem. Passo a palavra para a sua sustentação ao doutor Domingos Barroso da Costa por até 15 minutos. Certo, uma boa tarde a todos, excelentíssimos senhores ministros, integrantes desta 43ª sessão do Superior Tribunal de Justiça, os quais saúdo nas pessoas de seu presidente, ilustre ministro Ribeiro Dantas, e do ilustre relator, ministro Joel Ilan Paciornik. Excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, excelentíssimos senhores representantes da OAB, da Defensoria Pública, a qual represento, do Rio Grande do Sul, e servidores da Justiça presentes. Trata-se de recurso especial afetado para julgamento segundo o regime dos repetitivos, e ele é cadastrado como tema 1172, cuja controvérsia restou assim delimitada, abre aspas. Definir se é possível a elevação da pena por circunstância agravante na fração maior que 1/6, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu, fecha aspas. Então, na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, cumpre desde já destacar o advérbio unicamente como sendo de importância fulcral para apreciação e julgamento da questão. Ou seja, o debate gira em torno da possibilidade de, por si só, dispensando motivação concreta, a afirmação da reincidência específica se mostrar suficiente ao agravamento da pena em patamar superior ao paradigma de 1/6. Consoante os termos do recurso especial interposto pela defesa e do bem lançado parecer do Ministério Público Federal de folhas 424 a 428, sustentamos que não, que o agravamento da pena em patamar superior a 1/6, em razão da reincidência específica, exige fundamentação concreta. E o entendimento sustentado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul encontra fundamento primeiro na Constituição, não só em razão da exigência de motivação das decisões, artigo 93, inciso 9, muito conhecido, como também no princípio da individualização da pena, artigo 5º, inciso 46, bem como no postulado da proporcionalidade, que em termos penais deve reger desde a previsão de penas pelo legislador, passando pela aplicação destas pelo judiciário e por sua execução. E, como a aplicação da pena dá-se entre patamares mínimo e máximo, a legitimidade do manejo dos parâmetros disponíveis sempre dependerá da devida motivação que possa justificar a incidência da lei de regência a partir das peculiaridades do caso concreto. Dizemos do devido exercício racional de costurar o abstrato da lei ao concreto da vida, o que também pode se definir como jurisdição, enquanto expressão legítima de soberania, o dizer o direito ao caso concreto, à vida real. Em suma, o dever de motivação remete à exposição de razões que demonstrem a adequação da aplicação que se faz de uma lei, genérica e abstrata, segundo as peculiaridades do caso concreto. A razoabilidade desses fundamentos sendo justamente o ponto de ancoragem de qualquer controle sobre a decisão, por meio de recursos ou instrumentos autônomos de impugnação. Mas, uma vez que a Constituição estabelece um marco liberal para nosso sistema penal, em cujo vértice temos a proteção à liberdade diante do poder de punir do Estado soberano,
temos que as decisões de agravamento estão ainda mais submetidas à exposição de razões que as justifiquem, sempre a partir das peculiaridades do caso concreto. Não é por acaso, e não por acaso, é consolidado o entendimento deste Tribunal da Cidadania no sentido de que a dosimetria, que abrange todas as 3 fases de cálculo da pena, é atividade discricionária, mas dependente de motivação concreta. Como consignou o ilustre ministro Ribeiro Dantas, no julgamento do agravo regimental no RESP 207-9223 de Minas Gerais, no último dia de 9 de outubro, abre aspas, a respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente combinados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percussiente dos elementos do delito e em decisão motivada. Fecha aspas. Em relação aos julgados da Colenda Sexta Turma, trazemos como exemplo o acórdão proferido no agravo regimental no HC 802-438 de São Paulo, de março deste ano, relatado pelo ilustre ministro Sebastião Reis, de cuja ementa consta o seguinte, abre aspas, o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena base, devendo observar o critério trifásico, artigo 68 do Código Penal, e as circunstâncias delimitadoras do artigo 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Fecha aspas. Ora, excelências, se tratamos de dosimetria, de uma dosimetria que é vinculada e motivada, como se diz, tratamos globalmente das 3 fases de aplicação da pena, podendo concluir que em nenhuma dessas fases, se pode admitir qualquer agravamento que não encontre justificativa nas peculiaridades do caso concreto, as quais devem estar expostas na decisão de modo a legitimar a aplicação da lei a uma determinada e peculiar hipótese concreta. Quanto à situação específica do impedimento de recrudescimento superior a 1/6, sem fundamentação concreta que o legitime em se tratando de reincidência específica, a fim de evitar tautologia, reportamos a todos os julgados referidos pelo Ministério Público Federal no parecer de folhas 424 a 428, com destaque para o relatado pelo ministro Jorge Mussi no HC 482-491 de São Paulo. Ainda, em março deste ano, no julgamento do agravo regimental no ARESP 228-2442 de São Paulo, relatado pelo ilustre ministro Reinaldo Soares da Fonseca, este Superior Tribunal de Justiça pontuou que, abre aspas, tópico 2 da emenda, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/3 sem a devida fundamentação. Tópico 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena base, ante a ausência de critérios para definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado, segundo precedentes. Tópico 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em razão do agravante da reincidência em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. Fecha aspas. Da Colenda Sexta Turma, reportamos ao julgamento do agravo regimental no RESP 199-5486 de Minas Gerais, datado de agosto do ano passado, de relatoria do ministro Olindo Menezes, do qual, referindo-se a julgado do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, se extrai que, abre aspas, a aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. Fecha aspas. Importante, ainda no caso, diferenciar a reincidência específica da multirreincidência.
Enquanto a reincidência específica diz uma condição de aspectos qualitativos que devem ser melhor analisados na análise das particularidades do caso concreto, e podemos, inclusive, estar tratando de delitos culposos, a multirreincidência, a seu turno, já externa aspectos nitidamente quantitativos, que, se não comprovam, ao menos indicam uma gravidade que se pode vincular ao comportamento daquele que a ostenta, justificando algum recrudescimento da pena, se constatada. Tratamos, portanto, de questões distintas, cuja comparação reforça o posicionamento da defesa pública, no sentido da necessidade de motivação concreta para agravamento da infração superior a 1/6, no caso da reincidência específica, não bastando sua simples invocação para legitimar o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Reiterando as considerações já feitas, inclusive feitas pelo Ministério Público Federal no referido parecer, quanto ao posicionamento deste Tribunal Superior acerca da dosimetria como atividade de discricionariedade motivada ou vinculada, destacamos o trabalho civilizatório que vem sendo incansável e zelosamente realizado por esta Casa da Cidadania, no sentido de conter o exercício de poder nos limites da racionalidade das normas em muitas e importantíssimas questões deste mais que complexo Brasil contemporâneo. O papel do STJ é inegável nessa garantia do poder nos limites racionais da lei. Aliás, se tivéssemos que buscar um fio condutor para o processo civilizatório, sem dúvidas o encontraríamos na contenção racional do poder pela lei, de modo a impedir que este poder, que há de ser legitimamente exercido, se degrade em violência. Posto isso, ao ver da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul obstar a aplicação irrestrita de fórmulas prontas e exigir uma fundamentação concreta para agravamento de penas, é não só decorrência do princípio constitucional da motivação das decisões, como, mais amplamente, exigência civilizatória de contenção racional de poder. É nessa perspectiva que postulamos seja afastada a possibilidade de elevação da pena na segunda fase da dosimetria, em fração maior que o paradigma de 1/6, a partir da utilização da reincidência específica do réu como fundamento exclusivo e pronto, válido por si só. Na mesma medida, postulamos seja provido recurso especial defensivo. Dito isso, termino a sustentação, agradecendo a vossas excelências pela possibilidade de estar aqui usando a palavra livre e pela escuta atenta de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Domingos. Passo agora a palavra para o doutor Luiz Inácio Vigil Neto, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela parte requerida. Pela parte recorrida, desculpe. Senhor presidente, ministro Ribeiro Dantas, senhor relator desse recurso, ministro Joel Paciornik, senhores ministros que compõem a terceira sessão judiciária do Superior Tribunal de Justiça, senhora representante do Ministério Público Federal, doutora Raquel Dodge, senhor defensor público, senhoras e senhores. Trata-se de uma estreia, e como todo estreante, ele é acompanhado de alguns sentimentos que não deveriam acompanhar, mas fazem parte da nossa essência humana. Um pouco de incerteza, um pouco de insegurança, mas com talvez um consolo, porque todos nós, em algum momento na nossa vida, fomos estreantes e todos vocês certamente compreenderão esse momento. Mas, além dos outros sentimentos já citados, existe um de grande motivação, de estar falando perante o Tribunal da Cidadania, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela causa da cidadania brasileira. E, como argumento inicial, eu gostaria de trazer um pensamento daquilo que nós trabalhamos na teoria do direito, sob seu aspecto filosófico. Sem debate, no direito não haverá evolução. Nós precisamos debater para modernizar o direito, para corrigir os seus rumos, para fazer com que ele possa atender às expectativas da sociedade brasileira. E, a partir desse processo de permanente dialética,
a tese lançada pelo recorrente, a tese contraposta, a antítese, pelo recorrido, possam os senhores julgadores alcançar uma síntese. E com essa síntese, ainda que numa pequena parcela, estaremos edificando um pouco mais o sistema jurídico brasileiro. Porém, estamos diante de uma corte. E diante de uma corte, nós não temos apenas um processo dialético ou um mero colóquio opinativo. Nós chegaremos ao final, ao anúncio de uma decisão. E decidir, senhores ministros, é uma escolha. Nós temos que escolher. E uma escolha que repercute. Porque, a partir do momento da afetação, como recurso repetitivo, ele deixa de ser uma mera escolha, uma mera decisão. Ele se torna um precedente judicial de natureza formal. Os precedentes judiciais de natureza formal, importados do direito anglo-americano pela reforma de 2015, eles vieram no sentido de uma tentativa para que finalizássemos aquela grande entropia do sistema jurídico brasileiro incontrolável, tão criticada em todos os seminários de direito internacional. Nós precisamos fazer isso. E, consequentemente, foi trazido um operador modal duro. Ou seja, diferentemente da tradição brasileira, me perdoem aqui, diferentemente da tradição brasileira, de operadores modais flexíveis, como a Constituição e as leis que são interpretáveis, um precedente não é interpretável, um precedente é aplicado. E é aplicado na extensão dos eixos cartesianos de tempo e espaço sociais. Qual o espaço? Todo o território brasileiro por todas as cortes. E qual o tempo? Indefinido até eventual advento de algum outro precedente de superação. E é sobre isso que nós temos que pensar, porque o que ficar decidido hoje se transforma não só em algo que vai ser referência a todos os operadores do direito, mas vai servir de comportamento social, porque ele estará sendo visto pelas expectativas de todos os cidadãos desse país. E nós temos duas teses que são importantes, que elas fiquem claras. A primeira será uma tese que favorecerá quem delinque, e a outra, uma tese que favorecerá a quem sofre com a delinquência. E enquanto nós não tivermos isso com clareza, porque esta é a verdadeira ratio non scripta desse julgamento. É aonde ela vai impactar, acima de todos os argumentos jurídicos. Porque o direito, ele é para nós, operadores, mas ele é também para o José, para a Maria, para o João, para todas as pessoas que vivem nessa sociedade. E serão alcançadas pelos reflexos dessa decisão. Começo agora, a partir de agora, com o meu argumento principal. Espero só. Que eu gostaria apenas de começar com a tese ministerial. A tese ministerial, que apenas será lida e a partir disso será debatida, ela afirma que a reincidência específica é um agravante que sempre determina a exacerbação da pena, possibilitando a fixação em parâmetro superior ao da recidiva genérica. Muito bem. Todos nós, operadores de direito, todos nós, podemos identificar o que é uma reincidência. Todos nós conseguimos compreender que existem, conceitualmente, duas ideias: a reincidência genérica e a reincidência específica. E se existem duas ideias, é porque elas não são iguais. Elas são comparativamente avaliadas. É claro que nós poderíamos ter na nossa cultura social, na simbologia das palavras, da semiótica, poderíamos entender que, bom, reincidência específica é menos grave que reincidência geral, mas não é assim. É unânime para nós, para todos os operadores do direito, que a reincidência específica é mais grave que a reincidência genérica. Consequentemente, sendo as duas mais graves, na hora da medição da pena, na hora da quantificação, o juiz tem que ter esta atenção. E a discricionariedade é um instituto consagrado no direito brasileiro há mais de um século. O juiz tem discricionariedade. E aí começa a apresentação da tese. E o nosso primeiro argumento, talvez, surpreenda aqueles que não conhecem o Ministério Público. Mas os que conhecem vão entender perfeitamente. Porque nós concordamos que a decisão do juiz
Todo e qualquer ato com conteúdo decisório precisa ter motivação. Nós não questionamos isso. Senão nós estaríamos vivenciando aquele conto, aquele livro escrito por Kafka, O Processo. O Joseph, ele não sabia. Um dia chega a informação que ele está sendo processado e ele pergunta às autoridades públicas. Não sabemos por quê. Ele constitui um advogado, e o advogado não descobre por quê. Ele vai à corte e pergunta ao juiz, e o juiz diz, estás me desrespeitando? E ele é condenado e executado sem saber por quê, ainda que o Carrasco disse, te faltou apenas de assumir tua culpa. Então, nós concordamos com essa tese. Ou seja, a decisão precisa ser justificada. Porque assim como a Defensoria Pública, o Ministério Público, e tenho certeza que todos os ministros aqui, vocês não defendem a ditadura do judiciário. Um juiz precisa justificar as suas decisões. A nossa discordância é que, se tudo aquilo que foi colocado é algo que flui naturalmente, conceito de reincidência na sua qualificação genérica, reincidência na sua qualificação específica, esta informação, quando chega ao Ministério Público, uma vez escrita pelo magistrado, quando chega ao advogado, o advogado tem condições de interpretá-la. Não é possível um advogado dizer que eu não entendo o que é uma reincidência específica. E no momento em que ele tem a informação, ele repassa a informação para o acusado. E ao repassar, começa a conversa. O que nós vamos fazer? Vamos aceitar? Vamos recorrer? Essa é a garantia do devido processo legal. É o direito de informação e a possibilidade de reação. Porque, evidentemente, que se o magistrado, ao fazer o acréscimo, não coloca nada, embargos declaratórios. Se o magistrado, ao definir reincidência específica, ele não define por quais os processos, 1, 2, 3 e 4, embargos declaratórios, porque o advogado tem dúvida. E se o magistrado erra, porque na avaliação daqueles processos isso não implica em reincidência, apela. Então, a garantia do acusado, e o Ministério Público preserva isso, quem conhece o Ministério Público entende que o Ministério Público preserva isso, ela está assegurada. Por quê? Porque reincidência específica é um fundamento concreto per se. Ele está em si. O fundamento jurídico já está definido. E se o magistrado não colocar isso, bom, aí nós temos a falta, aí nós temos a falha, mas é a falha técnica do magistrado. Então, essa é a nossa grande diferença, e assim, a partir disso, nós definimos que a reincidência, ela precisa estar sendo assegurada, ou seja, quando for o caso, porque o Ministério Público é uma instituição, e eu digo daqueles que o conhecem, que não tem como finalidade o encarceramento da população brasileira. O Ministério Público é uma instituição que é ligada ao império das leis, sob o conceito de justiça. E a prisão, o encarceramento, eventualmente, como decorrência da lei, como decorrência de uma decisão justa, com o conhecimento e a possibilidade do advogado de defesa fazer todo o exercício da sua profissão na defesa do seu constituinte. E encaminho ao final com algumas reflexões compreensíveis, porque numa estreia, a adrenalina vai lá para cima e agora ela já baixa, de poder dizer que, como todos vocês, como o senhor defensor público, nós temos uma história da nossa vida ligada ao direito. Cada um de nós. A minha história tem 35 anos, alguns de vocês devam ter mais, talvez outros menos. Mas os capítulos, a grossura do livro depende do número de anos. Mas os capítulos não são muito diferentes. É uma história de realizações e frustrações, é uma história de lágrimas num subcapítulo de alegria e no outro subcapítulo de tristeza. É uma história de sofrimento, é uma história de dramas que nós observamos, que as pessoas vivenciaram e que, às vezes, indevidamente, nós absorvemos esses dramas. Nós nunca mais seremos os mesmos antes de ter entrado nas nossas carreiras jurídicas, nunca mais, porque nós somos aquelas pessoas que absorvem dramas de outras pessoas. E principalmente para o magistrado, assim como também para o Ministério Público, mas principalmente para o magistrado, o capítulo da solidão, porque é muito difícil decidir.
tirar a criança do convívio da sua mãe, ouvir um depoimento de uma criança violentada, ouvir a perda, o assassinato cruel de um pai de família, isso nos dói, mas nós temos que fazer. E isso nos torna cada vez mais membros representativos daquilo que a sociedade brasileira espera. E com isso, existe talvez o capítulo final, que talvez seja o mais longo, o aprendizado. Todos nós aprendemos muito com o direito. E nessa vida de promotor e atualmente procurador, aprendi algumas coisas que todo membro do Ministério Público, quem já foi membro do Ministério Público, se dá conta. Porque, às vezes, a vítima, ela é responsável pelo evento criminoso. Às vezes, a vítima deveria estar sendo julgada tanto quanto o réu, ela só não é julgada porque ela morreu. E, às vezes, e isso, numa palestra do ministro Schietti, que eu ouvi, ou seja, o agente criminoso, às vezes, ele é vítima de circunstâncias. E isso me lembra, ministro Schietti, uma complementação de um filme que certamente todos nós vimos, O Ladrão de Bicicletas, Vittorio De Sica, que era um pai de família com princípios e valores, que por mais de 2 anos ele não conseguia emprego, logo ele não conseguia sustentar a família e fazer com que os filhos pequenos, pré-adolescentes, saíssem à rua para pedir dinheiro ou fazer trabalhos que não deveriam fazer. Até que um momento, ele consegue o emprego. O emprego era de afixador de cartaz no perímetro urbano de uma cidade, mas para isso ele precisava da bicicleta. E ele não tinha renda, ele não tinha dinheiro, não tinha recursos. Ele poderia ter furtado uma bicicleta. Não, ele vendeu os bens da família, ele vendeu os objetos pessoais, as roupas, para comprar a bicicleta. E logo a bicicleta é furtada. E aí do desespero, o desamparo, porque as autoridades públicas da Itália não dão bola. Não, tem muita coisa a fazer, tem coisas mais importantes, a minha pilha é enorme. E ele ainda assim continua acreditando no senso de justiça. Até que ele investiga e descobre onde está a bicicleta. Só que aí ele tem o desapontamento. Por quê? Porque dizem para ele, o judiciário está muito longe de ti. O judiciário não vai te defender. Tu tens que provar, e se tu não provares, é tu que vai ser responsável. Tu vais ter que indenizar aquela pessoa, porque tu não tens prova. Ou seja, o desapontamento. E aí nós vimos no Ladrão de Bicicletas, Vittorio De Sica, que nós não podemos defender a quem delinque, nós temos que proteger aquele quem sofre com a delinquência. Essa é a razão não escrita desse nosso julgamento. E de algo que é possível, algo que é admitido pela legislação, algo que nós entendemos que deva ser justificado e que essa é a justificação por si só, é a justificação per se. E com isso eu encerro, senhores ministros, apenas com a leitura final da tese, não é mais argumento, com toda a licença, senhor presidente. Manifesta-se o Ministério Público pela fixação da tese, no sentido de possibilitar o aumento da pena pela circunstância agravante reconhecida em fração superior a 1/6, utilizando como fundamento a reincidência específica. Foi um grande prazer ter estado aqui, um momento inesquecível para a minha vida. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Luiz Inácio Vigil Neto, e quero parabenizá-lo pela sustentação oral. Se for uma estreia, foi uma boa estreia. Passo a palavra para a doutora Raquel Dodge, presidente do Ministério Público Federal. Prezado ministro presidente, ministro Ribeiro Dantas, senhor ministro relator, Joel Parciornik, senhores ministros desta terceira sessão, gostaria de iniciar cumprimentando a sustentação oral do defensor público Domingos Barroso, que se ouve muito bem da tribuna, apresentando argumentos muito poderosos, contrários à tese da reincidência específica, e também, muito especialmente, meu colega de Ministério Público, doutor Luiz Inácio, do Rio Grande do Sul, que, na sua estreia, também apresentou com muita clareza a posição do Ministério Público Estadual a respeito desta questão. Gostaria de falar também aos estudantes e a todos aqui os aqui presentes, que, neste momento, falo em nome do Ministério Público Federal na condição de fiscal da lei. Defensor da ordem jurídica, uma atribuição que o artigo 127 da Constituição deferiu ao Ministério Público a partir de 1988 de uma forma bastante clara. E esta matéria que hoje está aqui presente no âmbito
terceira sessão é muito relevante para a administração da justiça criminal no Brasil. Ela foi trazida a este órgão pelo saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Eu gostaria também de prestar uma homenagem a ele, que tanto bem fez a justiça no Brasil e tanta falta faz a esta corte por ter tido a lucidez de suscitar esta questão perante a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Pediu ele, e estamos aqui incumbidos de examinar se é possível elevar a pena por circunstância agravante em uma fração superior a 1/6, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu. Esta questão é um chamado àquilo que o sistema de justiça brasileiro faz de uma forma muito especial quando administra a justiça criminal. Equilibra segurança pública com condenação do réu no caso concreto. E a questão que está em julgamento diz respeito à seguinte questão. Uma pessoa condenada por homicídio, já por sentença transitada em julgado, se ela torna a cometer um novo homicídio, poderá o juiz, discricionariamente, em uma das 3 fases da dosimetria da pena, aplicar uma agravante, um acréscimo nessa pena base, em patamar superior a 1/6? Ou não poderá o juiz? Poderá o juiz, diante de uma pessoa que integra o crime organizado e já está condenado por quadrilha, por pertencer ao crime organizado, quando ingressa numa nova quadrilha, poderá o juiz elevar a pena em um agravante superior a 1/6? Essa é a pergunta que está diante de nós. Como lembrava o ilustre procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, o sistema de justiça criminal do Brasil é fundado na ideia da discricionariedade do juiz. O juiz é obrigado a morar na localidade onde preside a ação penal. O juiz é obrigado a conhecer a comunidade sobre a qual administra a justiça criminal. O juiz, na ponta, tem muita condição de conhecer qual é a relação da reincidência específica com a segurança pública na sua localidade. O Brasil vive uma crise grave de segurança pública hoje. O crime organizado tem organizado a prática de numerosos crimes. Pode um condenado por ter cometido um crime grave ser apenado pelo juiz por essa circunstância específica, depois de uma condenação prévia? Ou se estará retirando do juiz criminal esta discricionariedade de equilibrar a punição, no caso concreto, com a segurança pública que decorre da administração de justiça? Lembramos-nos todos que aqui no Brasil, como em qualquer país do mundo, a justiça criminal, o direito penal, tem 3 efeitos específicos muito claros. Ao longo dos anos e dos séculos, desenvolvidos pelos juristas. O primeiro efeito é inibitório. Aplica-se uma sanção penal para que outras pessoas não cometam crimes semelhantes. O segundo efeito é o efeito punitivo. Punir o infrator, o agressor, pela prática daquele crime singular. E o terceiro efeito é gerar a paz social, proteger a ordem pública. Essa questão que está na mesa hoje, da terceira sessão, diz respeito não só à punição do caso concreto, uma pena proporcional à agressão, mas também a esses 2 outros efeitos esperados do direito penal: desestimular que outros cometam crimes semelhantes, o efeito inibitório, e promover paz social. E a jurisprudência, tanto do Supremo quanto desse Superior Tribunal de Justiça, por suas turmas, vinha deferindo ao juiz criminal algum limite de discricionariedade na aplicação da pena. Não dizendo ao juiz criminal que ele deveria aplicar
uma agravante superior a um sexto toda vez que estivesse diante de um reincidente específico. Ou seja, alguém que tornou a cometer o mesmo crime pelo qual já tinha sido condenado antes. Ou seja, se diante de um homicida, alguém condenado por homicídio, se o juiz poderia aplicar uma agravante superior a um sexto, caso ele cometesse novamente um crime. Ou se aquele que pertenceu a uma quadrilha viesse a integrar uma nova quadrilha, ou aquela revivificação da mesma quadrilha, se o juiz poderia aplicar uma fração da pena, uma agravante, num valor superior. Não é que ele deveria, é se ele poderia, se ele tem essa discricionariedade. A questão, portanto, que está diante da terceira sessão neste momento é manter esse nível de discricionariedade do juiz, considerando as circunstâncias do crime que está diante, novamente, dele, num novo processo, se esse juiz poderá, não deverá, se ele poderá, arguindo a condição de o réu ter cometido novamente, especificamente, o mesmo tipo de crime, se ele poderá aplicar uma pena um pouquinho maior, uma agravante, a pena base, com o objetivo triplo. Primeiro, de puni-lo por ter reincidido especificamente. Segundo, de inibir que outras pessoas, diante daquela pena agravada, pratiquem o mesmo crime. E terceiro, de promover paz social. Ao longo dos anos, essa questão foi trazida à mesa do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça inúmeras vezes. E lembro que, agora, em maio de 2022, em um caso da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal autorizou que a pena fosse agravada ou majorada acima de um sexto por um juiz que viu ali um caso de reincidência específica. É o RHC 214-587. Do Supremo Tribunal Federal, num outro precedente mais antigo, de 2010, do ministro Ricardo Lewandowski, o HC 101-918, também foi dito que a reincidência específica era uma agravante que poderia acerbar a pena do réu trazido a julgamento. Aqui, do Superior Tribunal de Justiça, no parecer que está no processo desse recurso repetitivo, da autoria do subprocurador-geral Ronaldo Albo, nós lemos alguns precedentes da sexta turma, em que a mesma matéria foi decidida em favor da discricionariedade do juiz. No agravo regimental, no agravo em recurso especial 186-5956, de 2021, de outubro de 2021, da relatoria do ministro Olindo Menezes, a tese foi assegurada. No agravo regimental, no recurso especial 1973-158, de junho de 2022, da relatoria da ministra Laureta Vaz, a tese também foi assegurada. No agravo regimental em habeas corpus 648127, de maio de 22, da sexta turma da relatoria da ministra Laureta Vaz, a tese também foi assegurada. Realmente não é fácil equilibrar a justiça no caso concreto com a expectativa de segurança pública que toda a sociedade almeja. Não é fácil também para o Ministério Público, que tem um dúplice papel, não só de acusador público exclusivo, que lhe foi deferido pela Constituição, de fiscal da ordem jurídica, promover uma argumentação que também considere uma singularidade muito específica da justiça criminal, que é fazer justiça no caso concreto. Defender o direito da vítima, cujo direito à vida, à liberdade, ao patrimônio foi afetado pela ação do réu, o agressor. E essa vítima espera
uma pena proporcional, como a sociedade espera, segurança pública. E o Ministério Público não age para promover a vingança pública. Nós agimos para promover justiça no caso concreto. E me parece que o critério de maior segurança jurídica para fazer o equilíbrio entre a justiça e o caso concreto, no caso concreto, e a segurança pública que a sociedade e a vítima de todos os crimes almeja, é deferir ao juiz, ao Poder Judiciário, um critério de não dever agravar a pena num patamar acima de um sexto, mas poder fazer isso. Se o réu, por exemplo, pratica crimes de alta lesividade para a vítima e para a segurança pública, crimes como de quadrilha, quaisquer crimes violentos, os reincidentes em latrocínio, em feminicídio, em estupros de menores, em homicídios simples e qualificados, aqueles que agem aliciando menores adultos que agem aliciando menores para a prática de crimes de alta lesividade social e individual, eles precisam contar com a discricionariedade do juiz, no caso concreto, para poder, não dever, poder agravar a pena por reincidência específica e, assim, dar uma resposta social que, diante da comunidade na qual vive o juiz ou da jurisdição do Tribunal de Justiça no seu estado, possa inibir o alargamento, o alastramento da insegurança pública, como nós temos visto hoje no Brasil. E é por essa razão que pedi a palavra, em nome do Ministério Público Federal, para sustentar que me parece que a melhor solução de justiça criminal no Brasil, nesse momento, é manter, entre as atribuições do juiz, o poder de fixar a pena nos limites de discricionalidade que a lei penal definiu, e, portanto, não são limites contrários à lei, mas permitir ao juiz que, diante da reincidência específica, a depender se está, por exemplo, diante de um crime violento ou de um crime não violento, a elevar a pena em um patamar superior a um sexto. É por essa razão que, em nome do Ministério Público Federal, manifesto-me pela possibilidade de elevação da pena, possibilidade, por circunstância agravante, na fração maior do que um sexto, utilizando como fundamento a reincidência específica do réu. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Raquel. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Joel Ilan Pacioli. Obrigado, eminente presidente, colegas, subprocuradora-geral, doutora Raquel Dodge, doutor Domingos e doutor Luiz Inácio, todos que se houveram com tanto brilho das suas tribunas. O voto é extenso, eu vou tentar resumir com os principais aspectos aqui que eu trouxe à observância desse colegiado. Bem, a delimitação da controvérsia é essa, definir se é possível a elevação da pena por circunstância agravante na fração maior que um sexto, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu. Então, essa questão, ela diz, com o processo de fixação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, processo trifásico, e a questão da reincidência está inserida no artigo 61 do Código Penal, como sendo uma circunstância que sempre agrava a pena quando não constitui ou qualifica o crime. A constitucionalidade desse dispositivo já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Trago aqui o acórdão eletrônico na repercussão geral, que foi divulgado em 2 de outubro de 2013, relatoria do ministro Marco Aurélio, que diz que surge harmônico com a Constituição Federal, o inciso 1º do artigo 61 do Código Penal, no que prevê agravante da reincidência. Essa fração de um sexto, ela tem sido elencada como parâmetro adequado na segunda fase da dosimetria. Isso tem sido repetido aqui na jurisprudência da nossa Corte. Trago aqui um precedente da ministra Laurita Vaz,
no habeas corpus 153.479 de São Paulo, diz a ministra Laurita, a jurisprudência, a doutrina pátrias tem o entendimento de que o magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não poderá aplicar percentuais acima do limite mínimo previsto para a terceira fase, qual seja um sexto, a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos, constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma maior exasperação. No mesmo sentido, precedente do ministro Rogério Schietti Cruz, agravo regimental no Aresp 2.173.983 do Rio Grande do Sul. O ministro Schietti diz: a jurisprudência desse Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de um sexto para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. Julgado também do eminente presidente, ministro Ribeiro Dantas, estou transcrevendo aqui, no mesmo sentido, outro mais do ministro Sebastião Reis, da sexta turma, e um outro do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, habeas corpus 466.378 de Pernambuco, onde Sua Excelência, ministro Reinaldo, diz: a lei não prevê frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a um sexto deve ser devida e concretamente fundamentada, precedentes. Então, na verdade, a solução da controvérsia passa pela análise do que é a natureza jurídica ou a conceituação de reincidência, e que tem como conceito vigente os normativos do artigo 63 e 64 do Código Penal, de acordo com a Lei 7.209 de 84, né? Definição do que é reincidência e os efeitos da reincidência. Dos dispositivos transcritos, tem-se como um dos pressupostos da reincidência o cometimento de 2 crimes ressalvados, os militares próprios e os políticos. Fora dessa ressalva, é prescindível qualquer outra verificação acerca das naturezas do crime anterior e do novo crime para fins de configuração de reincidência. Todavia, nem sempre foi assim, e faço um passeio histórico aqui, a partir do Código Criminal do Império, de 1830, que preconizava que somente a reincidência era configurada quando fosse delito de mesma natureza, ou seja, no Código Imperial de 1830 só havia reincidência específica. Mantida essa unidade de normatização através do Código Penal Republicano de 1890, são circunstâncias agravantes ter o delinquente reincidido, e a reincidência se verifica quando o criminoso, depois de passado em julgado de sentença condenatória, comete outro crime da mesma natureza. Apenas na redação original do Código Penal de 1940, o conceito de reincidência foi ampliado pela introdução no ordenamento jurídico da classificação de reincidência genérica e específica. E transcrevo aqui a redação original do Código Penal de 1940, que traz essa diferenciação entre reincidência genérica e reincidência específica. Peço vênia para não ler aqui, mas está no voto aqui nas folhas 10. Ou seja, o Código Penal de 1940 inovou o ordenamento jurídico ao fazer incidir agravante da reincidência mediante cometimento de novo crime que não fosse da mesma natureza do crime anterior. Durante esse período histórico, a discussão doutrinária já era notável acerca do tratamento diferenciado entre reincidência específica e genérica. Trago aqui lições de Leonardo Isaac Jaroszewski, de doutrina, que estão transcritos aqui no voto também, de igual sorte Francisco Bissoli Filho, também com suas conceituações a respeito dos tipos de reincidência, neste caso, último até se referindo a Roberto Lira, em obra de 1942. Os questionamentos a respeito do tratamento mais gravoso conferido ao reincidente específico, seja porque antes de 1940 apenas se configurava a reincidência mediante cometimento de crimes de mesma natureza, seja porque com a vigência do Código Penal de 1940 foi admitida a configuração da reincidência pelo cometimento de crimes de natureza diversa, embora estatuída a pena mais gravosa ao reincidente específico, a verdade é que perderam força com a edição da Lei 6.416 de 77, que alterou o Código Penal de 1940. E essa lei pôs fim
a divisão da agravante de reincidência específica e genérica, a retirar os parágrafos 1º e 2º do artigo 46 do Código Penal, fazendo incluir o parágrafo único, bem como retirando do ordenamento correspondente tratamento mais gravoso contido no artigo 47. Transcrevo aqui a nova redação dos artigos 46 e 47. Logo, no que toca à presente controvérsia, tem-se que, desde 1977, em razão que muito se assemelha com o conceito vigente da agravante da reincidência na reforma da Lei 7.209, 84, o Código Penal traz como reincidência a condenação por novo crime ante o cometimento de crime anterior, sem qualquer distinção de apenamento ou em razão da natureza de ambos os crimes praticados. Como visto pela evolução histórica, até o início da vigência do Código de 1940, somente existia como agravante a reincidência o que hoje se conhece como reincidência específica. Em segundo momento, antes da Lei 6.416, 77, a agravante da reincidência passa a abranger o que atualmente se classifica como reincidência genérica, mas conferiu à específica um tratamento ainda mais gravoso. Por último, pós-vigência da Lei 6.416, 77, aboliu-se a diferenciação e, por consequência, o tratamento diferenciado dado à reincidência específica para fins de agravamento da pena. E para que não pairem dúvidas a respeito da intenção de abolir tal distinção a título de agravamento da pena, a exposição de motivos da Lei 6.416 de 77, disponibilizada pelo Senado Federal e buscada por este relator na Secretaria de Documentação da Biblioteca deste Tribunal, trouxe de forma clara o objetivo da reforma. E transcrevo aqui as folhas 3 do voto em negrito. Eliminou-se a distinção entre a reincidência genérica e específica para efeito de severidade da pena aplicada. Previu-se a prescrição da reincidência em 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a do crime posterior. A experiência tem ensinado que é contraproducente a pseudo-severidade do Código em vigor neste particular. A corroborar, trago novamente precedentes anteriores à criação do STJ, obtidos no sítio eletrônico do Supremo. Estou aqui trazendo 3 ou 4 precedentes, do ministro Francisco Rezec, do ministro Rafael Maier, todos nesse sentido da interpretação e aplicação desses institutos. Embora a interpretação literal da lei vigente não vede o tratamento mais gravoso ao residente específico, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando com isso restabelecer parcialmente a vigência de lei expressamente revogada. É de se mencionar que a pretensão de agravamento da pena em maior grau pela reincidência específica deve ser objeto de nova lei, a meu ver, assim como tem sido feito pelo legislador ao adotar tratamento mais gravoso em alguns institutos de direito penal, em razão da reincidência, tais como suspensão condicional da pena, artigo 77, inciso 1º, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, artigo 44, parágrafo 3º, livramento condicional, artigo 83, 1, 2, 5, parte final, e, inclusive, prisão preventiva, né? Regramento da prisão preventiva, artigo 313, inciso 2º do Código de Processo Penal, e também como requisito para progressão de regime, mas sempre a diferenciação entre reincidência e não reincidência genérica ou específica. Lembro também que o objeto da presente controvérsia já foi travado na 3ª sessão, mas sob o enfoque da compensação da agravante da reincidência específica com atenuante da confissão espontânea, julgamento paradigmático habeas corpus 365 e 963, de relatoria do eminente ministro Félix Fischer, julgado que restou ementado, como estou transcrevendo aqui, e de onde retiro acolhendo a 3ª sessão deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP repetitivo 1.341.370, Mato Grosso, relator ministro Sebastião Rei Júnior, firmou o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência. No inteiro teor do referido julgado, que pode ser consultado no sítio eletrônico do STJ, destaca o entendimento do excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi ao suscitar a incongruência, na época, na afirmação de que a reincidência específica por si só é mais reprovável.
E transcrevo aqui, entre aspas, o que disse na ocasião o ministro Mussi, aspas, ora, não havendo no Código Penal qualquer disposição que determine tratamento mais severo à reincidência específica na segunda etapa do cálculo da dosimetria, impossível ao intérprete assim proceder sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, não há lógica em se permitir a compensação total entre as mencionadas agravante e atenuante nos casos em que, por exemplo, o agente foi definitivamente condenado pelo crime de furto e posteriormente comete e confessa crime de um homicídio qualificado e não admitir a mesma operação se o delito posteriormente também é patrimonial. Fecho aspas. E embora o referido julgado seja de 2017, cabível ressaltar que foi ratificado recentemente quando do julgamento sobre a sistemática dos repetitivos, que adequou o tema 585 para fixar a seguinte tese: é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da residência, seja ela específica ou não. Julgado que teve como relator o eminente ministro Sebastião Reis Júnior, julgado aqui nesta sessão em junho do ano passado. Novamente, trago o trecho aqui do voto do ministro Sebastião, em que Sua Excelência diz, naquela ocasião, ou seja, se referindo ao julgamento daquele recurso que falei do ministro Félix Fischer, naquela ocasião definiu-se que a especificidade da residência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Em outras palavras, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando assim que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação. Por relevante ainda, para fins de inadmitir distinção entre o agravamento da pena pelo reincidente genérico e o específico, é oportuno pesar também que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, em função da multireincidência. E isto também segue, ou decorre da interpretação do tema 585, nas palavras do ministro Sebastião Reis Júnior. Diz o eminente colega, deveras a condição de multiresidência exige maior reprovação do que a conduta de um acusado que tem a condição de reincidente em razão de um evento único e isolado de sua vida. Ora, se a simples reincidência é, por lei, reprovada com maior intensidade, porque demonstra um presumível desprezo às solenes advertências da lei e da pena, reveladora de especial tendência antissocial, por questão de lógica e de proporcionalidade e em atendimento ao princípio da individualização da pena, há necessidade de se conferir um maior agravamento na situação penal do réu nos casos de multireincidência em função da frequência da atividade criminosa, a qual evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, devendo assim prevalecer sobre a confissão. Assim, a recidiva prepondera nas hipóteses em que o acusado possui várias condenações por crimes anteriores transitados em julgado, reclamando repressão estatal mais robusta. Assim, a controvérsia, entendo, deva ser solucionada no sentido de não ser possível a elevação da pena base pela presença da agravante da reincidência em fração mais prejudicial ao apenado do que a de um sexto, quando se utiliza fundamento unicamente na residência específica do réu. Transcrevo aqui vários precedentes, não vou ler, mas faço apenas menção aqui a eles. Habeas corpus 758, 154 de São Paulo, ministro Sebastião Reis Júnior, habeas corpus, agravo regimental no habeas corpus 743, 680 de São Paulo, ministro Ribeiro Dantas, agravo regimental no habeas corpus 718, 078 de São Paulo, ministro Antônio Saldanha Palheiro, e habeas corpus com agravo regimental, número 631, 993 de São Paulo, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Agora, indo para o caso concreto, o acórdão do Tribunal de Origem, após manter a condenação pelo crime do artigo 155, parágrafos 1º e parágrafo 4º, 2 do Código Penal, furto em repouso noturno mediante escalada. Assim, analisou a dosimetria da pena. Faço a transcrição integral do acórdão do Tribunal Recorrido, as folhas 20 e 21, e sublinho aqui que diz o Tribunal,
Na segunda fase presente agravante da reincidência, a reprimenda foi redimensionada em 8 meses de reclusão, patamar que merece redução. Cumpre salientar que, efetivamente, a lei não prevê o quantum de acréscimo em razão desta agravante, que fica ao arbítrio do juiz, conforme cada caso, elevando da forma que entender proporcional e suficiente, mas evidentemente sempre considerando o número de condenações definitivas. Pelo que se verifica, apenas uma condenação foi utilizada nesta fase do apenamento, sendo as demais usadas para recrudescer a basilar, não se olvidando, entretanto, tratar-se de reincidência específica. Destarte merece redução ou quantum de aumento aplicado na origem, porque mais proporcional ao caso, para 6 meses de reclusão, fixando a provisória em 3 anos de reclusão. Tenho do trecho transcrito que na segunda fase a única reincidência ensejou a fração de agravamento de 1/2, ou seja, 2 anos e 6 meses, mais 1/5 igual a 3 anos, em razão de ser específica. Cabível, portanto, aqui o provimento do recurso especial para reconhecer a alegada violação ao artigo 68 do Código Penal e aplicar a fração usual de 1/6. Daí passo a fazer aqui a refazer a dosimetria da pena, deixando de aplicar o mesmo critério para a aferição da quantidade de dias multa, pois o resultado seria prejudicial ao recorrente em relação aos 12 dias multa fixados nas instâncias ordinárias. Temos que, ao final da primeira fase, a pena ficou em 2 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, agravo a pena na fração de 1/6 em razão do único registro de reincidência para atingir 2 anos e 11 meses de reclusão. Na terceira fase, embora apresente a causa de aumento do repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º, deixo de aplicá-la em atenção ao decidido no tema 1087, que, sob a sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese, aspas, a causa de aumento previsto no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, prática do crime de furto no período noturno, não incide no crime de furto na sua forma qualificada. RESP 1.888.756, São Paulo, e outros 2 recursos relatados pelo ministro João Otávio de Noronha quando integrava esta sessão. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, tornam a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão. Ante o exposto, senhor presidente, eminentes colegas, meu voto é pelo parcial provimento do recurso especial para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão da única residência específica, ficando a pena definitiva de reclusão em 2 anos e 11 meses com fixação da seguinte tese jurídica. Aspas, a reincidência específica do réu como único fundamento não justifica o agravamento da pena em fração maior que 1/6, fecha aspas. Tratando de recurso representativo de controvérsia, determina o envio de cópia do seu inteiro teor, caso aprovado, após a devida publicação, à presidência deste tribunal, aos presidentes dos tribunais de justiça dos estados do Distrito Federal, territórios e aos presidentes dos tribunais regionais federais para cumprimento do disposto no artigo 1040 do Código de Processo Civil. É o voto, presidente. Obrigado, senhor ministro relator. Escolher os demais votos. Como voto o ministro Messoda Zulay. Presidente, quanto ao caso concreto... Pois não? O sistema do ministro Rogério, não seria bom ouvi-lo primeiro? Tem um destaque aqui, sim, mas eu não estou enxergando aqui, porque a tela está... Mas tem um destaque do ministro Chieti, sim. Ministro Rogério, Vossa Excelência colocou como destaque que entende que, pela forma como foi fixada a tese, estaria havendo um engessamento na fração de 1/6. Persiste nessa... Deixa eu me explicar? Pois não. Agradeço, senhor presidente. Eu fiz essa observação porque percebi, durante todo o substancioso voto do eminente relator, que a nossa jurisprudência tem sido, tanto da quinta quanto da sexta turma, tem sido no sentido de não acolher como válido o agravamento da sanção penal em decorrência desta agravante, tão somente
pela invocação de um fenômeno que é a reincidência específica. Mas em todos os acordos, foram inclusive lidos aqui pelo eminente relator, faz-se a ressalva expressa quanto a uma possibilidade de que o juiz, na sua discricionariedade, como diria o ministro Luiz Vicente Senicchiaro, né, uma discricionariedade vinculada à forma, possa, justificadamente, incrementar a sanção penal com uma fração menor do que 1/6. Né, porque, a rigor, o Código Penal não estabelece esse limite, né, como bem sabemos, essa fração. Isso foi uma construção jurisprudencial que, inclusive, tem suscitado debates entre nós. Nós aqui até julgamos recentemente uma questão que é a própria fixação da pena base, né, naqueles parâmetros que o artigo 59 apenas enuncia como fatores a serem considerados pelo juiz, mas sem indicação de uma quantidade de aumento em razão da presença de uma outra circunstância. Foi dito aqui, nesse ponto eu gostaria até de fazer uma pequena ressalva, que a tutela jurisdicional se ocupa da proteção de quem sofre o crime e não de quem o pratica. Eu entendo que não. A tutela penal protege tanto vítimas quanto acusados. A tutela penal, talvez até com maior força, proteja o acusado. Lembrando aqui de Franz von Liszt, quando dizia que o Código Penal é a magna carta do delinquente, que o direito penal é a barreira intransponível da política criminal, porque a legalidade é a que evita que o Estado possa impor uma pena que não seja previamente combinada, e nos seus estritos limites. E concordo plenamente com o ministro Joel, quando fala da interpretação restritiva, mas aqui eu vejo como uma hipótese possível, né? Dependendo da situação concreta, né? Conversávamos daqui a pouco, se há uma reincidência específica de um crime gravíssimo, não me parece deva o juiz estar engessado na possibilidade de impor uma fração menor do que 1/6, e, portanto, uma pena maior, né? E a reincidência específica é considerada no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na execução penal, como algo a ser apreciado com particular importância. Nós temos benefícios que não são autorizados ou que exigem um requisito a mais quando se trata de reincidência específica. Mas, para fins de sancionamento dentro do processo de individualização da pena, me parece que nós não estamos engessados com essa limitação que se propõe com a devida vênia. Me parece que, seguindo a jurisprudência da Corte, e aqui faço também minhas palavras da doutora Raquel Dodge, nós deveríamos deixar ao juiz a possibilidade de, justificadamente, mediante motivação específica, relativa ao caso concreto, fixar uma pena maior do que o 1/6 aqui preconizado, né? Porque, volto a dizer, não há este impedimento legal e não há, a meu sentir, razão para impedir que o juiz opere a sua decisão, né, como o eminente procurador de Justiça do Rio Grande do Sul colocou, opere a sua decisão de maneira clara, concreta, específica e explícita. Então, é por isso que eu pondero ao eminente relator, ministro Joel, se, na linha do que nós temos decidido, aqui vários julgados foram referidos, nós não deveríamos acrescentar à tese essa possibilidade de que exista, como, por exemplo, posso pegar aqui algum caso, algum processo que já tenha sido julgado, tanto pela 5ª quanto pela 6ª, o ministro Reinaldo tem precedente, eu tenho, o ministro Sebastião. Aqui, por exemplo, esse aqui do ministro Reinaldo, né? A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em infração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada, né? Outra aqui, essa da relatoria do ministro Sebastião. Esta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6
mínima prevista para as majorantes e minorantes deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido um aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. Fundamentação. Então, tem vários julgados nesse sentido, né? E, da maneira como a tese foi redigida, me parece que nós engessamos o juiz diante de um caso concreto que justificaria um sancionamento um pouco mais grave, né? Então, é nessa ponderação que eu conviria com Vossa Excelência. Eu apenas faria uma colocação, até Vossa Excelência se lembra, já tive a oportunidade de, por 2 vezes, participar junto com Vossa Excelência em debates sobre precedentes. A preocupação que eu tenho, e que é, ao mesmo tempo, matéria de orgulho por integrar esta terceira sessão, que é a sessão que mais produz precedentes qualificados na Corte, né? Isso é o cumprimento próprio da missão do STJ. Se nós começarmos a colocar em um precedente, bom, vale, mas não vale, ou não vale, mas vale, ou vírgula, e além do que, o sistema de precedentes ele já traz incitamente a possibilidade do juiz fazer o distinguish no caso concreto. Agora, não me oponho a talvez fazermos uma adequação de redação aqui, porque, na verdade, a finalidade principal do voto realmente foi espancar a diferença entre reincidência genérica e específica e trazer esse limitador objetivo. Todos estamos de acordo com isso. Pois é. Agora, se o colegiado resolver propor uma nova redação, eu não me oponho, desde que fique certo de que isso é um precedente que vai servir de orientação para juízes e tribunais. E, aliás, reitero, nós temos sido muito elogiados no mundo jurídico brasileiro pela forma com que temos construído precedentes aqui nessa terceira sessão. Esse elogio é a nós todos, né? Mas não me importo se adicionarmos alguma coisa aqui que... Senhor presidente? Pois não. Eu gostaria só de ponderar que aqui estamos com um tema com olhares diferenciados. E esses olhares diferenciados partem daquilo que se chama hoje de justiça restaurativa, em que o direito penal e o processo penal têm em vista não só o agressor, mas a vítima e a comunidade. Os senhores representantes do Ministério Público Estadual e Federal fizeram uma análise, um olhar a partir também do círculo da vítima, né? Mas nós não podemos, o que é muito válido e muito importante, mas não podemos esquecer, isso eu falo porque temos alunos aqui, que toda interpretação do processo penal e do direito penal hoje no Brasil tem como parâmetro a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 347. Temos hoje uma população carcerária de mais de 800 mil pessoas para 450 mil vagas. Portanto, toda e qualquer interpretação... E 300 mil mandatos não cumpridos. E 300 mil mandados não cumpridos. Portanto, toda interpretação do processo penal deve ser de proteção do indivíduo em relação ao poder do Estado, isso é básico para as garantias e os direitos fundamentais, reconhecimento e implementação de tudo isso. E, em segundo lugar, essa interpretação ela tem que ter em vista a sua efetivação, a sua implementação no sistema carcerário, considerado estado de coisas inconstitucional no Brasil, pela Suprema Corte de Justiça Nacional, que não foi ao direito anglo-saxônico e nem foi à Europa continental. Foi à experiência colombiana, da Suprema Corte colombiana, para trazer o controle de constitucionalidade na vertente do estado de coisas inconstitucional. E isso, evidentemente, provoca em nós uma reflexão que tem sido a tônica da terceira sessão, que é a exigência de fundamentação nas decisões judiciais para que o processo penal seja justo, efetivo e, ao mesmo tempo, democrático. Portanto, a exigência jurisprudencial que existe até hoje e que foi evoluindo, e o eminente relator, num voto memorável, faz o histórico de tudo isso, e a senhora procuradora, subprocuradora-geral, doutora Raquel, também lembra os precedentes, no sentido de que
essa reincidência específica, ela já é considerada dentro da dosimetria da pena, e para que ela supere esse patamar de um sexto não foi eleito como um patamar aleatório. É o percentual que nós detectamos com maior frequência na parte geral do Código Penal e na parte especial do Código Penal. Portanto, é o percentual que nós, Estado juiz, detectamos na legislação da década de 40 como percentual para fins de aplicação de causas de agravantes e assim por diante. Portanto, esse percentual seria o percentual mínimo dentro da dosimetria da pena. Para elevarmos esse percentual, precisamos, efetivamente, de fundamentação. Para o douto órgão ministerial, pelo que percebi hoje, em 2 brilhantíssimas sustentações orais, o fato da reincidência específica existir já é suficiente. Para a 5ª e a 6ª turma e ao Supremo Tribunal Federal, eu estou aqui com um precedente do inesquecível ministro Teori Zavascki, no RHC 137382, em que Sua Excelência disse, em todas as letras, por não haver no Código Penal estabelecido a quantidade de aumento de agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência passou a admitir o percentual de 1/6, precedentes que devem observar que fração superior a 1/6 visa resgatar, exige fundamentação específica, não é? Por parte da autoridade judicial. No caso, o magistrado, nesse caso específico, exasperou a reprimenda com fundamentação específica e não era exclusivamente a reincidência específica, o fato da reincidência específica. Portanto, eu acho que a proposta do ministro Joel, ela vem em boa hora porque ela resume a posição que se consolidou, inclusive dos precedentes citados pela doutora Raquel Dodge, e hoje evoluídos pela jurisprudência citada pelo ministro Joel, quando, inclusive, a ministra Laurita, vários precedentes da ministra Laurita. Porque o que se passou a exigir é que houve reincidência específica? Houve. Qual é o crime que está? É furto, né? Qual é o crime? Organização criminosa? É homicídio? Fundamente o porquê que vai aplicar a mais do que 1/6 naquela hipótese concreta, e isso é fácil de se fazer. Qualquer sentença judicial, qualquer ato judicial pode fazer com uma explicação, uma fundamentação específica, daí porque talvez a sugestão é que se acrescente o aspecto da fundamentação como ressalva a possibilidade de aplicação de um percentual superior a 1/6. É o que eu penso. Desculpe ter me alongado. Eu tenho uma proposta de redação. Não sei se poderia alguém, sujeito, obviamente, a melhoramentos, seria algo como: a reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração maior que 1/6, em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Correção, infração menor. Hein? Fração maior do que 1/6. Não, menor. Não, doutor. Fração maior seria... A fração maior é menor. Um quinto. O problema dos ilustres colegas é de matemática. É de matemática, não é maior. 1/3 é maior do que 1/6. Mas dá a entender que seria... Não, mas ninguém pode dar a entender. Isso aqui é matemática. Uma fração é nós maior do estamos que 1/6 quando ela tem um denominador menor. A minha redação não está errada, não. A matemática que está na cara de baixo é essa matemática. Pode haver interpretação dúbia. Então... Eu entendo. A fração mais gravosa, talvez. Então vamos, fração mais gravosa do que 1/6. Isso. 1/6. Mais gravosa. Isso, do que 1/6. Pronto. Então fica o voto do ministro Joel com a seguinte redação que eu propunho, aceitando essa correção matemática que não é matemática, é de quem não conhece matemática. A reincidência específica como único fundamento
só justifica o agravamento da pena em fação mais gravosa que um sexto, em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Ok? Porque aí nós estabelecemos um sexto como, digamos, como uma regra, base né, objetiva, como um parâmetro, mas deixamos o juiz em condições de se movimentar um pouco no caso concreto. Pois não. Alô? Eu gostaria de elogiar a redação, porque ela também caminha no sentido que é muito importante na matéria criminal de exigir fundamentação profunda, detalhada, específica no caso concreto. Eu acho que, com isso, também a terceira seção contribui para uma justiça criminal mais segura no país, melhor fundamentada. Bom, com essa redação, todos concordam com o voto do relator? Já que o presidente não pode votar, ele pelo menos pode se meter, né? Então, a proclamação é: a turma, a sessão, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso especial para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para um sexto em razão de única reincidência específica, fixando a seguinte tese: aspas, a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Fecha aspas.